A antiga visão de mundo dos gregos. Os mitos e a religião são fenômenos universais. Surgiram em todos os lugares, em todos os povos. A filosofia, pelo contrário, é algo mais restrito. Em alguns poucos lugares do mundo, como Grécia, a Índia, o Oriente, gradualmente, um pensamento filosófico que procurou dar uma explicação para o mundo sem utilizar mitos. Mas isso não aconteceu de repente. Nem houve um abandono total das concepções mitológicas e religiosas. Muitas vezes, elas foram aproveitadas pelos filósofos. Por isso, é preciso partir dos próprios mitos para entender o surgimento da filosofia. A mitologia grega foi de grande importância e influenciou muito toda a cultura ocidental. Os textos mais antigos que conservam informações sobre a mitologia grega são as obras atribuídas a Homero, Ilíada e Odisseia, compostas aproximadamente nos séculos 9 ou 8 a.C., e as obras de Hesíodo, do final do século 8 antes da era cristã. A antiga visão de mundo dos gregos era de que a Terra, a deusa Gaia, ou Geia, era uma superfície redonda e plana, ao menos de suas irregularidades, como as montanhas, semelhante a um prato ou um disco. Já o céu, o deus Ouranos ou Urano, seria a metade de uma esfera oca, colocada sobre a Terra. Entre a Terra e o céu, existiriam duas regiões. A primeira, mais baixa, que vai da superfície do solo até as nuvens, seria a região do ar e das brumas. E a segunda seria o ar superior e brilhante, azul, que é visto durante o dia e que era chamado de éter. Embaixo da terra existiria uma região sem luz, o Tártaro, e em volta do Tártaro existiriam 3 camadas de noite, Nix. E a noite, ela é considerada como uma deusa assustadora, a quem todos os deuses respeitavam. Em algumas descrições posteriores, a noite tem grande importância, sendo considerada como anterior à maioria dos deuses. A Terra conteria todas as regiões secas que eram conhecidas, a Europa, a Ásia e a África. Todas elas seriam cercadas por uma espécie de rio circular, o oceano, que iria até a borda onde o céu e a terra se encontram. O oceano é descrito como a fonte e origem de todos os rios e mares. Homero chega a descrevê-lo como a origem de todas as coisas e dos próprios deuses, o que se assemelha ao mito babilônico. Esta visão de estrutura do mundo é muito diferente da nossa visão atual, mas ela não é absurda. Nós, atualmente, aprendemos que a Terra ela é redonda e vemos desenhos e fotografias mostrando a sua forma. Mas se ninguém nos tivesse dito que ela é uma bola, como poderíamos saber disso? Quando uma pessoa ela olha para o céu ou ela olha à sua volta, ela vê exatamente aquilo que os antigos gregos descreviam. Quando se sobe no alto de uma montanha, vê-se o céu, como se fosse uma cobertura redonda e se vê-se a terra estendendo-se por todos os lados, aparecendo um grande disco ou um prato, a menos nas irregularidades, do seu relevo. Os limites do mundo conhecido seriam os mares, existente por todos os lados da Terra. Era perfeitamente aceitável que o oceano cercasse toda a Terra e devemos respeitar esta concepção e não ridicularizá-la. Elas mostram
uma tentativa de compreender o universo e de sistematizar aquilo que era observado. A teogonia de Hesíodo existem descrições cosmogônicas, que são intermediárias entre os mitos propriamente ditos e as concepções filosóficas sobre a origem do universo. Tal é o caso da teogonia. E o título deste poema quer dizer o seguinte: teogonia é a origem dos deuses. Embora se possa imaginar que ele está apenas apresentando um mito sobre os deuses, há nesta descrição, que é claramente simbólico e que deve ser interpretado como uma alegoria de ideias de tipo filosófico. Vejamos uma parte deste poema. Realmente, antes de tudo, existiu caos. Depois cai a terra de amplo seio. Sede sempre firme de todas as coisas. Enevoado nas suas profundezas da terra espaçosa. E depois Eros, desejo, o mais belo dos deuses imortais, que rompe todas as forças e que doma a inteligência e a sabedoria de todos os deuses e de todos os homens. O início de tudo, segundo Hesíodo, é o caos. Mas o que representa essa palavra? Na linguagem atual, caos ele significa confusão, desordem. Mas esse não é o significado primitivo deste termo. Caos vem do termo grego kinen, que significa abrir-se, entreabrir-se. Significa uma abertura, uma fenda, um abismo. Associa-se ao caos a presença da escuridão, de ventos ou tempestades. Pode ser entendido como um espaço vazio ou algo indefinido, anterior a todas as coisas. Alguns autores o interpretam como uma primeira divisão ou separação, mas nós nos perguntamos, divisão de quê? Na verdade, muito já se escreveu sobre caos de Hesíodo, mas sem se chegar a uma conclusão definitiva, aceita por todos. Mais tarde, a palavra caos foi interpretada no sentido de uma matéria-prima, em que todos os elementos estavam misturados entre si. Segundo Hesíodo, os primeiros filhos do caos, a terra, aquilo que está abaixo dela, o Tártaros, e o desejo, Eros. Tártaros ele é considerado como o local mais profundo da terra, abaixo do próprio Hades, que seria o inferno dos gregos. A terra, ela se apoia sobre o Tártaros. E no tempo de Hesíodo, não se imagina a terra flutuando no espaço. O Tártaros, por sua vez, talvez se apoiasse no caos. Em autores posteriores, o mundo conhecido ele é imaginado como se fosse uma bolha no meio do caos que o cerca por todos os lados. Eros, por sua vez, ele representa a ação ou desejo, capaz de superar a razão e qualquer outra força. Ele é representado como um deus masculino. Ele nasceu diretamente do caos, assim como a terra. É pela força do desejo que os deuses se uniram entre si para procriar outros deuses. Há um outro trecho do poema. Do caos surgiram Erebos, trevas, e a negra Nix, noite. E de Nix eram Aether, ou éter, e Hemera, dia, concebidos quando ela se uniu a Erebus em amor. Ora, Erebus masculino e Nix feminino, deuses da escuridão, trevas e noite. No entanto, da noite e das trevas nasce a luz. Aether ou éter, masculino, ele representa o brilhante e azul do dia. E nasce junto com Hemera, a luz do dia feminino. Na sucessão do tempo, os dias nascem as noites.
Pode-se dizer também que as noites nascem dos dias, mas a linguagem popular se refere apenas ao nascer do dia e nunca ao nascer da noite. Simbolicamente, a noite é vista como algo negativo e o dia como algo positivo. É aquilo que é positivo nasce do que é negativo. Vamos agora tratar de um outro trecho. Inicialmente Gaia, a Terra, gerou Uranus, o céu estrelado, igual a ela própria em tamanho, para que ela a cobrisse toda e para que ela fosse uma moradia segura para os deuses felizes. Vamos analisar esse ponto. Aparentemente, Hesíodo está utilizando uma concepção semelhante à dos babilônicos, de que a terra e o céu estavam inicialmente misturados, formando uma só unidade e sendo depois separados. O Uranus é o céu noturno, estrelado. É concebido como um deus masculino fecundador. Inicialmente, ele sai da própria terra. Portanto, eles estavam inicialmente unidos, formando uma só unidade, que se rompe. Depois desta separação, o céu ele se une à terra para produzir novos seres. Ele representa a fecundidade masculina. A chuva é às vezes descrita como se fosse o sêmen de Uranus, que fecunda a terra para a produção das plantas. A terra, por sua vez, ela é concebida como uma deusa e como um elemento primordial, a fonte de toda a vida. Dela surgem os vegetais e os animais. Mitologicamente, a terra, ela é a mãe universal. Primeiramente, surgem da terra os acidentes geográficos, que são partes dela própria. Por isso, ela não precisa ser fecundada para ter esses filhos. Posteriormente, a terra, ela se une ao céu e tem diversos filhos e filhas. E esses filhos de Gaia e Uranus são chamados de titãs e titânidas. O primeiro desses filhos é o Oceanos, em contraste com o mar Mediterrâneo, que é uma comunicação em um espaço intermediário. O oceano ele é representado como um rio que circunda todo o mundo conhecido. Era imaginado como se fosse uma serpente que envolvia toda a terra. Ele era considerado o pai de todos os rios. O oceano representa também o ponto onde o céu e a terra se encontram na visão do mundo da época. Por isso é natural que fosse descrito como o primeiro filho do céu e da terra. Cronos, o domínio do tempo no universo. A teogonia de Hesíodo descreve que o céu não permitia que os filhos da terra saíssem de dentro dela. Revoltada contra o céu, a terra pediu ao seu filho caçula, Cronos, que terminasse com essa situação de sofrimento. Ela lhe dá uma foice e o esconde. Quando, ao cair da noite, o céu estrelado surge e se deita sobre a terra. Cronos, então, ele sai do seu esconderijo e, com a foice, ele corta os genitais de seu pai e os lança para longe. A partir de então, termina o domínio do céu e começa o de Cronos. Cronos representa o tempo, daí vem a palavra cronômetro, medidor de tempo. Cronos é uma força que produz todas as coisas, que ao mesmo tempo destrói e devora tudo que gerou. Por isso, no mito, é um pai que devora seus próprios filhos. Na mitologia romana, que se baseou na mitologia grega, Cronos recebe o nome de Saturno e ele é representado como um velho com uma foice. Este instrumento, que representa ao mesmo tempo um instrumento utilizado para mutilar o céu e o poder destruidor do tempo. A imagem deste velho com a foice até os tempos atuais é também utilizada para representar o tempo ou o ano velho. Após ser destronado por seu filho, Uranus,
disse a Cronos que ele próprio seria derrubado por um de seus filhos. Quer dizer, Cronos rogou uma praga para Uranus. Cronos, então, unindo-se à sua irmã Reia, teve 6 filhos. Mas logo que eles nasciam, como ele tinha medo da profecia ou da praga que o seu pai rogou a ele, todos os filhos que nasciam, ele devorava, engolia seus próprios filhos para que nenhum pudesse destroná-lo. Desses filhos foram nascidos Hestia, Hera, Deméter, que eram figuras femininas. Hades, Poseidon e Zeus, masculinos. E todos eles eram engolidos. Porém, Reia ocultou o seu último filho, Zeus, que quando veio para engolir o seu filho, to sit on the way, youth of Cronos. ela o envoltou. Primeiro ela escondeu ele e ela pegou uma pedra e envoltou com um pano e deu para que Uranus engolisse, achando que fosse o filho Zeus. Que ele engoliu. Depois, a mãe de Zeus o esconde, protege, ele cresce e decide se vingar de Cronos. Através de um artifício, faz com que Cronos vomite todos os filhos que havia devorado. Como ele fez isso? Ele foi trabalhar no templo de Cronos, como sendo tipo um garçom. E ele servia bebidas, comidas por Cronos. E ele ofertou então um tipo de um veneno em que fez com que Cronos passasse mal e vomitasse todos os seus filhos que ele havia devorado. Com a ajuda dos seus irmãos e de outros deuses, Zeus então ele luta com Cronos, que tem a ajuda de seus irmãos, os titãs, e depois vence-os. Zeus os prende abaixo da terra, os titãs, e prendeu ele no Tártaro. A partir de então, Zeus passa a ser o soberano dos deuses gregos. Zeus é considerado na mitologia como aquele que ordena o universo e que estabelece as suas leis gerais. Apesar de ter sido destronado, Cronos ele não foi esquecido. Durante seu reinado, segundo o mito, ele teria criado os primeiros homens. E essa primeira fase da humanidade teria sido a Idade do Ouro, na qual teria existido paz, igualdade, fartura, liberdade. Em homenagem a Cronos, Saturno, realizavam-se em Roma, no final de dezembro, na época de solstício de inverno, as Saturnais. E essas festas, que duravam de 1 até 5 dias, eram por volta simbólica à Idade do Ouro. Durante todo o ano, o pedestal da estátua de Saturno, ele ficava coberto com uma faixa de lã. No dia do início da festa, essa faixa era retirada. Todo o trabalho era interrompido e se fazia um grande banquete.
A partir de então, durante todos os dias desta festa, todas as regras e as leis, elas eram abolidas. Elegia-se um rei das Saturnais. Os escravos, eles eram temporariamente libertos e reinavam em um clima de alegria, liberdade e orgia. Os escravos, eles eram servidos pelos seus senhores, podiam insultá-los impunemente. E ao final da festa, o rei das Saturnais, ele era morto em homenagem a Saturno e a sociedade voltava à normalidade. Parece o nosso carnaval, né? Com o seu rei Momo, parece que surgiu aí um modo análogo. As 4 eras da humanidade. A ideia de uma idade do ouro e de uma decadência da humanidade está presente em muitas culturas. Ela é uma forma de ideia básica de que o início do universo é o tempo mais perfeito e quanto mais nos afastamos dele, mais imperfeito fica o mundo. Daí a necessidade constante de voltar ao princípio de tudo, através dos rituais. Na mitologia grega, existe a tradição de 4 idades, ou eras da humanidade. A idade do ouro, a primeira e a mais perfeita de todas, seguida pela idade da prata, do bronze e, por fim, do ferro, que seria a atual, a pior de todas. Às vezes se inseria entre as idades do bronze e do ferro uma idade dos heróis. Como já foi dito, na mitologia grega, a idade do ouro teria começado com a criação dos primeiros homens pelos deuses, no reinado de Cronos. Essa primeira raça de homens não precisava trabalhar, não havia velhice ou morte. Havia apenas uma espécie de um sono profundo ao final da vida. Havia total justiça nessa idade. E após sua morte, os homens da idade do ouro se transformaram em intermediários entre os deuses celestes e os demais homens. A segunda idade, da prata, é inferior à primeira, mas ainda não existem doenças nem é necessário trabalhar. Os homens criados pelos deuses ainda respeitam a justiça, mas não respeitam os deuses e são por isso destruídos por Zeus. Já os homens na idade do bronze são criados por Zeus a partir da madeira. Eles são dominados pela violência, pelo desejo de lutar e morrem pelas próprias guerras que travam. Por fim, na idade do ferro, surgem as doenças, a velhice, a morte, a ignorância. É preciso trabalhar. A terra já não proporciona alimento sozinha, sendo preciso ará-la e semeá-la. A idade do ferro passaria, sendo Hesíodo por 2 fases. Numa delas, há leis naturais e morais. Os filhos são semelhantes aos seus pais, e os homens nascem jovens. Na outra fase, os homens nascem velhos, não há mais semelhança entre os pais e filhos, e não existe mais leis, somente a violência e a força. Como vivemos na idade do ferro, a busca de uma sociedade melhor é vista como um retorno à origem, à idade do ouro. Daí a necessidade das Saturnais, como todos os anos. Não se sabe muito sobre os rituais religiosos gregos, mas certamente eles também estavam associados aos mitos. Se apreciaram o nosso trabalho, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal para que ele possa crescer, mas não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos e deixe aí o seu joinha, o seu like, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é importante. No próximo vídeo, vamos tratar do que é cosmogonia e cosmologia. Até breve.